Nobres pares, vamos mudar um pouquinho de assunto aqui para falar um pouco de reforma da Previdência. Vereador Cassino, se me permite só um reparo. Tenha bondade. Que, com a sua ajuda, gostaria, pegou bem, então, só gostaria, presidente, na minha fala, quando eu atribuo a frase de onde menos se espera, dali é que não sai, eu falei no Barão de Itararé e estava correto, né? Só não é a figura do Stanislau Ponte Preta, mas sim do Aparício Torelli. Muito obrigado. Solicito a taquigrafia que faça a correção. Ok. Conforme foi aprovado na audiência pública sobre a reforma da Previdência, realizada pela CCJL em 3/3 do corrente, estamos montando um comitê suprapartidário, a fim de debater mais amplamente esse tema. Reunimos-nos com a OAB na segunda-feira, 3/4, para dar andamento ao trabalho, e, na oportunidade, indicamos a vereadora Paula para representar esta comissão no comitê. E a primeira ação proposta pelo grupo foi a formulação de uma carta aberta em favor dos debates sobre a reforma da Previdência. Na reunião, comprometemos-nos a trazer essa carta aos colegas vereadores para que juntos pudéssemos tomar conhecimento do seu teor e que pudéssemos assiná-la. É uma carta aberta e esse mesmo trabalho está sendo realizado junto às entidades e demais câmaras da região. Assim, vou pedir à vereadora Paula que faça a leitura da carta aos nobres colegas para que depois possamos assiná-la e pedir atenção para todos que convergem com as suas bancadas federais e, se possível, encaminhe a carta para que possamos conscientizar os nossos deputados sobre a importância do debate e da divulgação dos números da Previdência antes de qualquer proposta. Vereadora Paula, por gentileza. Carta aberta em favor dos debates sobre a reforma da Previdência, PEC 287 de 2016. As instituições e vereadores abaixo assinados manifestam a eminente necessidade do amplo e aberto debate sobre o conteúdo da PEC da reforma da Previdência Social, PEC 287 de 2016, apresentada ao Congresso Nacional pelo Presidente da República, sobretudo nos pontos que seguem. As ações do governo federal, bem como da base de apoio para aprovar a reforma previdenciária com maior serenidade possível e sem o devido debate com toda a sociedade, vem causando extrema preocupação às entidades abaixo assinadas, pois a aprovação da PEC 287 ameaça os direitos sociais fundamentais. O projeto foi apresentado sem a devida legitimação de estudos técnicos e jurídicos que possam fundamentar o conteúdo da proposta de reforma à Carta Magna e a aprovação da PEC 287, sem a devida análise de temas que envolvem direitos sociais que foram conquistados a duras penas pela população brasileira e causará notório retrocesso social. As entidades abaixo nominadas defendem a preservação das conquistas sociais e repudiam a falta de diálogo com a sociedade civil organizada. A conduta adotada pelo governo federal descumpre preceitos constitucionais expressos que determinam a obrigatoriedade de participação das empresas e trabalhadores em qualquer assunto de natureza trabalhista e previdenciária no âmbito de órgãos colegiados do governo federal, tal como o Conselho Nacional de Previdência Social, CNPS. A falta de debate prévio com os principais atores sociais que serão afetados pelas reformas previdenciária e assistencial e a ausência de elementos técnicos aptos a fundamentar mudanças tão radicais no modelo de seguridade social, bem como a intenção de resolver uma crise fiscal que não pode ser atribuída aos aposentados e trabalhadores. A realização de mudanças abruptas na legislação previdenciária e a criação de regras de transição sem qualquer razoabilidade acabam por reiterar a credibilidade do sistema previdenciário nacional. O principal argumento apresentado pelo governo federal é no sentido de que a reforma da Previdência Social se faz necessária para garantir a sustentabilidade dos regimes previdenciários a longo prazo, ou seja, alegam um déficit na Previdência.
Contudo, o governo federal se omite sobre as seguintes informações. A Previdência Social não é somente financiada com tributos que incidem sobre a folha de salários e a remuneração dos trabalhadores, que desvia recursos da Previdência por meio dos repasses da DRU para outros órgãos governamentais. Os estudos da Anfip e outras entidades mostram categoricamente que são falaciosas as informações que existe déficit na Previdência Social. A sua ineficiência na cobrança de dívidas previdenciárias dos sonegadores fiscais e sobre as renúncias e desonerações fiscais que ocorrem contrárias à saúde da Previdência Social. Ocorre que, até o momento, o governo federal não apresentou qualquer estudo econômico e atuarial que justificasse a reforma previdenciária apresentada. Diversos são os absurdos propostos pelo governo federal no âmbito das reformas previdenciária e assistência social, que prevê a idade mínima de aposentadoria passará de 65 anos para 65 anos de idade para homens e mulheres e aumentará gradativamente em 1 ano a cada 3 anos. O prazo mínimo de contribuição para a Previdência Social será elevado de 15 para 25 anos. O tempo de contribuição para a aposentadoria integral, que corresponde a 100% dos benefícios de direito de cada trabalhador, será de 49 anos. Para se aposentar integralmente na idade mínima de 65 anos, o trabalhador terá que ter começado a trabalhar formalmente aos 16 anos. O trabalhador e a trabalhadora rural também somente poderão se aposentar aos 65 anos de idade. E, além da contribuição com o Fundo Rural, ainda terão que contribuir mensalmente através de cada membro e não mais pelo grupo familiar. A nova regra, ao igualar o tempo de aposentadoria para homens e mulheres, desconsidera a realidade das trabalhadoras brasileiras, que realmente assumem as tarefas de casa logo cedo, ainda na adolescência, e acumulam duplas e triplas jornadas de trabalho. Nas pensões por morte, o valor pago à viúva e ao viúvo passará a ser de 50% do valor do benefício recebido pelo contribuinte que morreu, com um adicional de 10% a cada dependente do casal. A pensão não poderá mais ser cumulada com a aposentadoria. A pensão poderá ser em valor inferior ao salário mínimo. A aposentadoria especial será devida a partir de 55 anos de idade e somente terá direito quem comprovar que teve algum prejuízo à saúde. A proposta acaba com a aposentadoria especial dos professores, prejudicando os profissionais do ensino e toda a sociedade brasileira. A aposentadoria por invalidez também será calculada com base no tempo contribuído. Se o trabalhador tornar-se inválido poucos anos após sua entrada no mercado de trabalho, sua renda será um pouco maior de 50% de sua remuneração. Somente será de 100% se oriunda de acidentes ou doença do trabalho e as empresas passarão a ser responsabilizadas. E o benefício assistencial pago ao idoso carente terá a idade aumentada para os 70 anos, sendo que essa idade aumentará após 10 anos da promulgação da emenda. Nesse contexto, para combater a PEC 287, propomos mobilização com urgência de que sejam avaliadas emendas ao texto, principalmente em relação ao tema esquecido da aposentadoria especial, bem como ao apoio ao substitutivo apresentado pelo conjunto de advogados especialistas. Exigimos também a suspensão da tramitação da PEC 287 de 2016 no Congresso Nacional, até que se averigue as condições financeiras da Previdência Social, para assim evitarmos a desconfiguração do sistema previdenciário e a suspensão dos direitos sociais. Câmara de Vereadores de Caxias do Sul. Alguma observação a mais, vereador? Eu só pediria, então, que os colegas que concordarem com esses termos, que quisessem assinar essa carta aberta, nós imediatamente já vai passar alguém colhendo as assinaturas para que sejamos ágeis, para que possamos encaminhar o mais rapidamente possível para as autoridades. E
devo dizer ainda... Vereador Cassino, uma parte rapidinho, se o presidente me permitir. Pois rapidinho. Só lhe cumprimentar com relação à nota, eu acho em nome de toda a casa, a vereadora Paula, acho que estamos muito bem representados por Vossa Senhoria. Eu gostaria depois, presidente, os sindicatos estão solicitando uma reunião com os vereadores para discutir a pauta da proposta de greve geral para o dia 28, né? Dia 28, onde a pauta principal é a questão da reforma da Previdência. Então, eu acho que nós poderíamos incorporar também, a nível da comissão, eventual participação da casa no apoio a essa manifestação também, cada um da sua forma, né? Vereador Cassino, mas lhe cumprimentando pelo texto, acho que bem abrangente, bem posicionado. Muito obrigado. Acho que foi Solicito a declaração de lei, presidente. Da OAB e dos nobres pares aqui da casa. Entendo que essa aqui nós temos que agilizar esse envio, mas evidentemente que vamos nos associar a novos grupos que queiram também aderir a essa proposta. E entendo que hoje, aqueles que puderem assinar, eu acho que já vamos ganhar tempo, porque realmente não tivemos tempo de passar uma cópia para cada um para uma avaliação prévia, por isso a leitura do dia de hoje. Então, obrigado, senhor presidente. Obrigado.